Você tá preparado? Eu espero que sim, porque você está diante de um dos maiores escárnios já feitos em uma premiação individual da história do futebol. O ano era 2018. Modric foi eleito o melhor jogador do mundo, mesmo com muitas dúvidas de grande parte da crítica. Ele havia sido até então eleito o melhor jogador do mundo, vice-campeão do mundo com a seleção da Croácia, levado a sua seleção longe, mas claro, contando também com o destaque de outros jogadores como Mandzukic. O fato dele ter ido muito bem e primordialmente por ter vencido a Champions League fizeram de Luka Modric o melhor jogador do mundo naquela época, mesmo que naquele momento outros jogadores estavam desempenhando o fino da bola até então. E nesse caso não estou falando nem de Messi nem de Neymar, eu estou falando de dois jogadores que se sobressaíram naquela época: Mohamed Salah, que até então havia quebrado todos os recordes possíveis na Premier League, levando o Liverpool a uma final de Champions League, e claro, ele, o mais injustiçado de toda a premiação, Cristiano Ronaldo, que não ganhou nenhum gol Puskás após fazer aquela bicicletaça em cima do próprio Buffon e, claro, após ter vencido a Champions, sendo decisivo em vários momentos da competição. Mesmo com os maiores números até então, Cristiano Ronaldo foi preterido por Modric e a partir dali, a premiação, que já era conhecida por enormes injustiças, se tornaria o maior pesadelo daqueles que veem o futebol através da visão do mérito. Os anos se passaram, algumas premiações foram se tornando duvidosas e muitos questionamentos, tanto a FIFA quanto a France Football, começaram a se tornar recorrentes. E talvez o maior deles envolva o de agora, em que teremos não o Vini Júnior como o melhor do mundo, mas sim um espanhol de maneira muito controversa e questionadora. Um jogador que foi o melhor da sua posição, mas que não foi o melhor da sua seleção, que não foi o mais decisivo do seu time, mas que vai conseguir o prêmio. E é sobre muita insatisfação, mas com olhar de reflexão, que você vai ver no vídeo de hoje o motivo de Rodri, se é que há algum motivo para ele ser eleito o melhor jogador do mundo, e uma das maiores injustiças que o futebol mundial já presenciou. Se inscreva no canal, deixa seu like e claro, vamos juntos até o fim comigo. A cerimônia da Bola de Ouro 24, a ser realizada no Théâtre de Châtelet, prometia um duelo fascinante entre os melhores jogadores de futebol da temporada. Com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fora da disputa, o prêmio ganhou protagonistas novos e Rodri do City surge como vencedor. O meio-campista espanhol conquistou títulos expressivos e fez boas atuações em situações a qual competiu com Vini Júnior pelo prêmio cobiçado. É verdade que o Rodri teve uma temporada boa e até consideravelmente marcante, tanto pelo clube quanto pela seleção. Com o City, ele conquistou a Premier League e também o Mundial de Clubes, sendo um pilar central na equipe de Pep Guardiola. Ainda assim, temos que pontuar que em relação às premiações e principalmente sobre o fato dele ser o favorito, temos que pontuar que ele não foi nem o principal nem o mais decisivo jogador da equipe. E com números e fatos eu te provo o porquê. O futebol atualmente está virando quase que uma geração SofaScore, a qual números e estatísticas têm mais brilho do que necessariamente o que é considerado o futebol lúdico, o futebol arte, futebol magia ou mesmo decisões que são preponderantes para que os resultados se modifiquem, o futebol cresça e, mais do que tudo, o futebol ganha ainda mais notoriedade. Foram 63 partidas de Rodri com 12 gols e 14 assistências. Tudo bem, estamos falando de gols e assistências de um volante, não podemos ter o mesmo embasamento e o mesmo nível que, claro, o Vini Júnior. Mas se levarmos em consideração o que foi feito na Premier League, temos um desbalanceamento entre Rodri e outro companheiro seu, Phil Foden. O fato da equipe do City não ter perdido do lado de Rodri, claro, deve-se ao fato dele ser muito sólido defensivamente, de ter uma boa visão de jogo e de apresentar elementos que podem ser essenciais para a construção do resultado. Mas em momentos que a corda realmente apertou e em momentos que o City realmente precisava entregar futebol ao seu espectador e torcedor, foi o Foden que conseguiu desequilibrar, fazendo gols decisivos, chamando a responsabilidade e sendo mais do que importante para a equipe. O Foden pode ser sim considerado o principal jogador do City nessa temporada. Na reta final da Premier League, quando o Arsenal e Liverpool estavam brigando pelo título até na frente da equipe do City, foi Foden que chamou a principal responsabilidade, conseguindo escapar muito bem pelas laterais, desenvolver chutes certeiros e precisos e jamais fugir da responsabilidade quando acionado. O Foden foi essencial para a volta por cima do time na Premier League e a conquista, quarto título seguido da equipe de Pep Guardiola. O próprio Guardiola, em entrevista, reconheceu quão
importante Foden foi. Não somente ele, como outros jogadores desequilibrantes, como o próprio Erling Haaland. Haaland esse que para muitos foi muito injustiçado na Bola de Ouro passada, quando deveria, no lugar de Messi, ser condecorado a premiação. É fato que o Rodri foi sim um bom jogador, mas nada mais do que um ótimo jogador, não um contexto tão desequilibrante para o City conseguir seus resultados. Nessa premiação, o Rodri se destaca pelos passes decisivos e bolas recuperadas. Os desarmes e acerto no passe são estrondantes, o que, claro, conferem a ele o título de principal jogador da posição em todo o contexto mundial. Com a nota SofaScore 7,89, temos um cara realmente constante, que faz grandes jogos com a camisa do City, mas a Bola de Ouro nunca foi sobre nota, foi sobre desequilibrar, sobre ser decisivo, sobre ser o principal jogador da competição, no amplo recurso de tempo. Em toda a temporada, ser alguém desequilibrante, com elementos essenciais a mais apenas do que alguém que dê passe pro lado, ou que toque de maneira inoportuna em alguns momentos do jogo. É alguém que consegue observar muito além do que está sendo apresentado em campo, é alguém que consegue ser diferenciado, decidir competições que pareciam improváveis, e com 102 minutos para poder participar de gol, levando em consideração a sua lesão, com 49 jogos, 26 gols e 11 assistências, com a maior quantidade de dribles certos em todo o cenário mundial e praticamente 80% em acerto de passe, Vinícius Júnior fez uma temporada muito mais construtiva e desafiou muito mais a si mesmo, principalmente pelo fato dele ter sofrido tantas lesões sérias. E o mais bizarro ainda é perceber que o título da seleção espanhola pode ter sido um fator decisivo para um suposto critério de desempate com Vini Júnior. E não ache que eu tô brincando, a Eurocopa de Rodri foi um fator decisivo e preponderante para que ele conseguisse o prêmio. Mas será mesmo que Rodri na Eurocopa foi tão desequilibrante assim? Pois bem, respondo para você. Eu já falei anteriormente que Foden foi o principal jogador de desequilíbrio da equipe Sky Blue em todo o contexto da temporada. Em momentos que o City parecia perdido, Foden foi o fator desequilibrante da equipe de Guardiola. Mas em relação à Eurocopa, será que o Rodri realmente fez uma atuação de nível classe A para a Espanha ser campeã? Pois bem, eu cravo aqui, a seleção espanhola seria campeã com ou sem o Rodri. E são isso que as estatísticas e os números provam pra gente. Você sabe quantos gols e quantas assistências o Rodri fez na Eurocopa? 0 gols, 0 assistências, e aí que vai, uma média de eficácia de 92,84% da eficiência de passe, atingindo a velocidade média de 31,02 km por hora por jogo. Ainda assim é totalmente inconcebível perceber que alguém que é cotado por ser o melhor do mundo, através de uma competição a qual não se destacou, chega a ser irrisório e inconcebível. E aqui vão alguns jogadores que jogaram, sim, mais do que Rodri em toda a Eurocopa da própria seleção espanhola. Lamine Yamal conseguiu desequilibrar na final, sendo acionado em muitos momentos de desafogo e dando assistências importantes, acertando na escolha de decisão e até fazendo gol em plena semifinal contra a possante França de Kylian Mbappé. Mesmo com 17 anos, o Lamine Yamal não sentiu o peso da competição e foi um dos jogadores mais úteis dentre todo o scratch espanhol, comandado pelo técnico Luis de la Fuente. Mesmo com pouca idade, Lamine Yamal chamou a responsa e correspondeu de fato àquilo que foi proposto e pedido pelo técnico. Não podemos esquecer de Nico Williams, jogador então considerado jovem demais do Athletic Bilbao, que também chamou a responsabilidade. De desconhecido se tornou um dos principais jogadores do planeta e certamente deve estar no mínimo no top 15 de melhores jogadores do mundo, pois o que ele fez em momentos decisivos, bem como sua excelente atuação na Copa do Rei, credibilizaram Nico Williams ao posto de um dos principais jogadores desequilibrantes do mundo. Não podemos esquecer de Dani Olmo, que como um verdadeiro camisa 10, soube atuar de 8, 10, 7 ou de diferentes posições a decorrer do jogo, de diferentes contextos e sob diferentes perspectivas. O Dani Olmo foi essencial para a Espanha, chegando a tirar a bola em cima da linha, dando assistências impressionantes, fazendo gols essenciais e sendo sim um dos jogadores mais decisivos de toda a Euro. E sabe o que é mais bizarro? O Rodri na Eurocopa não foi melhor nem mesmo do que Zubimendi, jogador da Real Sociedad, que, pasme, teve números e atuações mais significativas e melhores que Rodri. Pouco lembrado por ter pouca mídia, Zubimendi conseguiu balancear o meio da Espanha em muitas ocasiões, e mesmo quando Rodri passou a sentir mal-estar com dores, foi Zubimendi que chamou a responsabilidade da meiuca espanhola. Lembrando também que nenhum jogador dentre eles foi mais destaque que outro, porque a Espanha foi tão coletiva que não foi o nome individual em si que fez os espanhóis conquistarem essa honraria, esse prêmio máximo de ganhar uma Euro com uma geração tão nova e jovial.
Não significa, claro, que Rodri foi um a menos. Ele sim deu consistência, solidez e com certa experiência balanceou bem a equipe espanhola, mas nada que o categorizasse como o principal jogador de todo o planeta, em especial nessa competição. Você pode citar a Copa América do Vinícius Júnior, mas mesmo falando dessa Copa América, é completamente injusto e inconcebível colocar a Vinícius Júnior a culpa da seleção ter sido eliminada para o Uruguai. A seleção caiu nos pênaltis, com o primeiro cobrador sendo um zagueiro, que foi o caso do Militão, e o mais bizarro disso tudo é que Vini, mesmo sendo tão criticado, foi determinante no jogo contra o Paraguai, que fez a seleção brasileira avançar para as quartas de final, marcando 2 gols e dando uma assistência. Na seleção brasileira atual de Dorival Júnior, você pode ser a fusão entre Messi, Cristiano, Pelé. Se você não tem um esquema tático que lhe dê liberdade e que lhe confira espaços para você poder fazer seu jogo, de nada adianta você ser tão decisivo, de nada adianta você ter tantas qualidades e atributos assim. Se no momento chave e decisivo você não tiver opções a mais para desenvolver seu jogo, de nada adianta o que você puder oferecer. Maior exemplo disso é o Messi na Copa de 2010, tão apagado que nem mesmo muitas pessoas lembram que ele fez alguma atuação digna nessa Copa. A Copa na África do Sul do Messi foi muito abaixo da média e as pessoas mal lembram dele nesse momento. A equipe treinada por Diego Maradona foi tão ruim, mas tão ruim, que Messi passou completamente em branco naquela Copa, mesmo tendo sido eleito logo após melhor jogador do mundo. E é aí que vai um critério importante: será mesmo que para ser eleito o melhor jogador do mundo você tem que atuar muito pela seleção? O Messi até 2021 nem títulos tinha pela seleção argentina. A Copa América que ele conquistou foi praticamente na reta final de sua carreira pela seleção argentina, e mesmo assim, mesmo não tendo Copa de destaque, com exceção da de 2014, que realmente ele foi um dos melhores ali, ele sempre esteve figurado entre os melhores do mundo. O próprio Cristiano Ronaldo, que é um jogador também decisivo por Portugal, nunca precisou necessariamente se destacar pela sua seleção a ponto de ser considerado o melhor do mundo. Bastava que ganhasse a Champions ou algum torneio de muita relevância para que ganhasse notoriedade no prêmio e fosse figurado entre os principais ou o principal. E eu dou mais exemplos aqui para comprovar a injustiça que foi feita. Ronaldinho Gaúcho, ele mesmo. Você lembra realmente de alguma partida destacada do Ronaldinho na seleção, sem que seja as quartas de finais contra a Inglaterra? Sinceramente, eu não vou lembrar, porque o Ronaldinho na Copa de 2006 foi inexistente, a seleção da Copa de 2006 era muito boa no papel, mas na prática não entregou quase nada, e claro, isso não é uma crítica ao Ronaldinho Gaúcho e a tudo que ele apresentou como futebolista, mas sim, se olharmos por consideração a seleção brasileira como principal critério, a bola de ouro nunca deveria ter chegado para o Ronaldinho, em hipótese alguma, porque ele sempre deveu bastante na seleção. O Ronaldinho foi até aplaudido de pé pela torcida merengue, conquistando em 2005 só a bola de ouro, mas nada que podemos afirmar que foi por conta das atuações da seleção brasileira. Ronaldinho, muito conhecido por ser um showman, um cara que tem muitas skills, habilidades, melhores momentos e lances, deixou muito a desejar pela seleção, e hoje as pessoas apedrejam o Vini como se ele fosse o único cara diferente que deixasse a desejar no próprio Scratch Canarinho. Me diga hoje um jogador na atual seleção que sobra sempre que entra, um cara que já tenha mais de 20 jogos pela seleção e seja um destaque absoluto, com exceção do Neymar, que claro, é considerado um dos principais e decisivos jogadores do atual ciclo de seleção brasileira. Com exceção do Neymar, nenhum jogador até hoje conseguiu sobrar na seleção, e prova disso, para você poder ver, é o próprio Rafinha, que vem desequilibrado completamente no atual Barcelona e vem ficado muito, mas muito aquém de entregar as mesmas atuações quando joga pelo Brasil. Isso não pode ser a culpa somente de um jogador, porque como sempre dizem os sábios do futebol, quando o problema se mostra coletivo, ele vai muito além de qualquer individual. E é aí que vem um ponto muito importante para continuarmos no vídeo. Falam assim: o Ronaldinho é negro e ganhou a bola de ouro. Então, se o Vini Júnior também é negro, merecia ganhar o prêmio, e tudo isso que vocês estão falando sobre falta de merecimento e beneficiamento é mimimi. Então beleza, vamos lá. Quando foi que o Ronaldinho se posicionou de maneira firme contra o racismo? Quando foi que ele teve que paralisar uma partida para os cantos racistas pararem? E eles não pararam, tá? Quando ele tocou na ferida como fez o Vinícius Júnior? Quando foi que o Ronaldinho Gaúcho foi realmente incisivo para protestar e ser completamente contrário ao posicionamento desses grandes cartolas lá de fora? Quando foi que o Ronaldinho teve uma postura como a do Vini teve? E detalhe, eu não tô falando que era obrigação do R10 ter a mesma postura do Vinícius, mas o futebol é jogado dentro de campo, e não por posicionamento político, não por posicionamento social e racial. Ainda mais se levarmos em conta que o Vinícius Júnior, apesar de provocador, sofre injúrias raciais constantemente. E não, isso não é frescura, não é mimimi, isso é comprovação. Independentemente de quanto o Vini Júnior seja chato em campo para os jogadores rivais, não dá a margem para você chamar e ofender ele com injúrias raciais. Não dá direito para ninguém cometer crimes que afetam diretamente a sua moral
honra, integridade. Não é porque o Vinícius provoca o Gavi, porque provoca o Pedri, porque provoca outros jogadores que ele mereça necessariamente os gritos associados a ele a um animal primata, como torcedores como do Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético Bilbao, Valência e tantos outros chegaram a proferir. Não é porque Vinícius tem essa postura que merece ser chamado da maneira que é chamado por parcela infelizmente notória de alguns espanhóis, que fazem de maneira forçada e até abusiva com que a vida de Vinícius Júnior não seja fácil na Espanha. Se você não é novo no Zefute, afinal, você sabe que há muito tempo o Vinícius desperta o desejo de sair completamente da órbita do futebol espanhol, chegando até ser cogitado na Premier League para que esse pesadelo passasse um pouco a soar no seu peito. Não de hoje, Vini Júnior recebe diferentes ameaças, críticas, ofensas e tudo de mais profundo que permeia o nojento no futebol. Vini Júnior, o nosso Vini Júnior, é um dos exemplos mais brilhantes de talento e dedicação no futebol mundial. Nessa segunda-feira 28, ele poderia receber sua primeira bola de ouro na carreira. O prêmio de melhor do mundo não vem para o Brasil desde 2007, quando o Kaká desbancou Messi e Cristiano Ronaldo para ser eleito. Agora o Vini poderia quebrar o tabu de 17 anos e trazer o troféu de volta para casa. Nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro, ele começou cedo, cheio de sonhos e carregando uma bola para onde fosse. Era só um garoto quando entrou na base do Flamengo, mas já mostrava uma grande habilidade especial. Tinha um drible desconcertante e uma velocidade que deixava todos para trás. Desde muito jovem, Vini Júnior já mostrava o talento que o tornaria uma das grandes promessas do Fute BR. Ele entrou oficialmente nas categorias de base do Flamengo aos 10 anos de idade, logo sendo destacado como futuro craque, brilhando em cada etapa da formação rubro-negra, especialmente a partir do time sub-13. Em entrevista, Eduardo Júnior, responsável por aprovar Vinícius Júnior durante a peneira, lembrou a semelhança entre o jovem e o ex-meia Adílio, tanto no estilo físico quanto na habilidade e drible. Essa admiração se refletiu em sua primeira competição pelo clube, a Copa Rio Bonito em 2010, onde Vinícius usou a camisa 8 em homenagem ao ídolo. Aos 13 anos, Vinícius recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira sub-15 sob o comando de Cláudio Caçapa. Mesmo sendo um ano mais novo que a maioria, ele logo se destacou como titular, liderando a geração 2000 rubro-negra. A equipe conquistou mais de 90 vitórias consecutivas nos torneios Mirim e Infantil, consolidando a fama de Vinícius como o prodígio do Flamengo. Em 2015, ele ainda conquistou o título da Copa Votorantim, equivalente ao campeonato nacional da categoria, sendo peça fundamental do time. Vinícius chamou a atenção de outros clubes grandes como o Corinthians, que em 2013 e novamente em 2015 tentou contratá-lo. Em 16, Vinícius subiu para o juvenis e manteve o protagonismo, mesmo sendo mais jovem que o limite da categoria. Ele marcou 10 gols e tornou-se um dos principais assistentes de toda a equipe sub-17, que encerrou a temporada com o título do Cariocão e um ataque avassalador com mais de 52 gols. Vini não demorou a brilhar, seu nome começou a rodar pelas categorias de base, até que em 2017 ele estreou no time principal aos 16, e pouco a pouco foi ganhando espaço e o coração da torcida, que já o chamava de malvadeza por sua forma irreverente de jogar. Vini Júnior era destemido, partia pra cima e não tinha medo de errar. Foi assim que ele se destacou no Campeonato Carioca e mostrou que tinha algo a mais, uma confiança e uma alegria em campo que faziam lembrar grandes craques como Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Ainda na base, Vini Júnior chamou a atenção no Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2017 no Chile. O garoto foi o artilheiro, ajudou o Brasil a conquistar o título e era impossível ignorar a maneira como ele jogava. Naquele torneio ficou claro que ele não era só mais um talento. Daí em diante, o interesse pelo seu futebol só aumentou e não demorou até que um gigante do futebol europeu entrasse em cena. E não foi qualquer clube, foi o Real Madrid, nada menos que o maior time do mundo. Quando Vinícius foi vendido para o clube espanhol aos 17 anos, a transação de 45 milhões de euros foi um dos assuntos mais comentados do futebol. Ele se mudou para a Espanha em 2018 e começou a se adaptar, no início jogando no time B do Real Madrid e aos poucos conquistando seu espaço no elenco principal. Vinícius chegou ao Real Madrid com certa desconfiança. Muitos diziam que não chegaria a jogar pelo time principal do clube merengue, mas ele calaria muitas bocas ao se tornar a grande referência do time, conquistando 2 Champions com direito a gols nas 2 finais. De quebra, recebeu há alguns anos a lendária camisa 7 de Cristiano Ronaldo como símbolo de ser o principal nome do maior time do mundo. Com destaque, Vini ainda sofreu com vários hates. Na própria Liga Espanhola, Vini foi alvo de diversos ataques por parte de torcedores rivais e até meios de comunicação. Como a luta está no seu auge e abaixar a cabeça não existe em seu vocabulário, o moleque fez o que é acostumado a fazer com adversários: bateu de frente, não abaixou a cabeça e driblou tudo, deixando no chão aqueles que queriam lhe derrubar. Mas muito mais que isso, a bola de ouro tem fundamentações muito mais políticas do que deveria ter. A cartilha política e a maneira pela qual Vini se posicionou após os ataques racistas que sofreu foi determinante para
para que tudo ocorresse da pior maneira pro Malvadeza e ele acabasse pagando o pato das suas próprias atitudes. Atitudes essas que na verdade só denunciavam preconceito, injúria racial, problemas de comportamento, mas claro, quando você coloca o dedo na ferida e questiona primordialmente algumas instituições através da própria argumentação e de polemizar acerca disso, as pessoas não olham da melhor maneira para você. O próprio Vinícius, que afirmou que se a Espanha recebesse a Copa de 2030, teria que mudar completamente a postura, pois de nada adianta um país que acaba deixando várias ações preconceituosas figurar no esporte assim, ele acabou sofrendo as consequências. Nunca foi por eles acharem que Vinícius não mereça, nunca foi por acharem que Vinícius não tem qualidade, nunca foi por acharem que Vinícius Júnior não fez atuações do nível do Rodri, nunca foi por Vinícius Júnior ser alguém incapaz de ganhar a bola de ouro, mas foi por Vinícius Júnior se manifestar da sua maneira sobre aquilo que ele passou e entende muito bem. Por não aguentar levar tudo calado, Vinícius Júnior passou por essa penalização. Um dos maiores atos já vistos é justamente o Real Madrid e Vinícius Júnior não decidirem irem para Paris. E de acordo com Power Rankings anteriores, Vinícius Júnior sequer havia sido como o principal jogador do planeta. Aliás, sempre muito escondido nas premiações, pois quase sempre nunca é chamado, Vinícius Júnior tá acostumado a ser colocado de escanteio. Só que o Real Madrid, clube que sabiamente está o defendendo, se recusa a colocar qualquer jogador na premiação, mesmo que, claro, há grande chance dele ser eleito de alguma forma. E que bom que o Real Madrid pensa dessa maneira, que bom que o Real Madrid vai tentar combater a injustiça, que bom que de certa forma o mundo vai percebendo que essas premiações individuais vêm perdendo completamente a credibilidade. E é assim que eu despeço de vocês num vídeo que mistura revolta, informação e, claro, muito futebol. Futebol esse que merecia ser coroado através da bola de ouro para Vinícius. Futebol esse que de maneira engessada receberá nas mãos de Rodri uma premiação completamente injusta. E é isso, claro, eu espero que você tenha gostado desse formato mais longo, o vídeo mais longo da história desse canal. Se inscreva no canal, deixa seu like e, claro, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!